A você que nos acompanha pela difusora 560, pela difusora 98, em áudio e vídeo, pelos sites difusoranews.com.br, difusora98.com.br, pelo facebook.com/difusora 560 e facebook.com/difusora 98, aos presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Patrocínio, convidados do Grupo Difusora de Comunicação, entre estes as autoridades nos diversos segmentos, colaboradores do Grupo Difusora, a equipe de campanha e convidados das 5 coligações que disputam a Prefeitura de Patrocínio e em especial aos 5 candidatos que até o momento tão bem acolheram o nosso convite para esse debate, que de forma democrática, organizado pelo Grupo Difusora de Comunicação, visa levar a todos os eleitores a oportunidade de ouvir e ver os candidatos debatendo sobre temas que permearão a administração municipal de Patrocínio ao longo dos próximos anos. A todos o nosso boa noite e muito obrigado por permitirem que as emissoras, sites e mídias sociais do Grupo Difusora, nesse momento de civismo, sejam, mais uma vez, precursores da democracia. Estão presentes aqui na Câmara Municipal para acompanhar ao vivo o debate 10 convidados de cada coligação e partido que concorrem à Prefeitura de Patrocínio. Presenças essas que foram acordadas com os representantes dos 5 candidatos. Ainda diante ao acordo com os representantes, está proibida a manifestação por gestos, sons ou qualquer ação que venha a atrapalhar o desenvolvimento do programa. Ainda estão presentes conosco nesta noite autoridades de vários segmentos. Pessoas estas convidadas do Grupo Difusora de Comunicação. Outra dúvida que muitos podem ter é quanto ao lugar de assento dos candidatos aqui à mesa principal. O lugar onde os candidatos estarão até o final deste debate foi escolhido por meio de um sorteio, tão logo os mesmos chegaram aqui na Câmara Municipal. Bem, quanto ao debate, ele vai proceder da seguinte forma. Nesse primeiro bloco, nós temos aqui 15 perguntas, sobre temas diversos. Destas, nós vamos sortear 5. Primeiro, se sorteia um dos 5 candidatos para responder e em seguida a pergunta. Essa sequência se repetirá após a resposta de cada candidato ao longo do bloco. Feita a pergunta pelo moderador, em seguida o candidato sorteado terá 2 minutos para responder. Nesse primeiro bloco não teremos réplica e muito menos tréplica. Ainda neste bloco, cada candidato só vai poder responder a uma única pergunta. Olha, do segundo ao 6º bloco, em suas aberturas, será feito o sorteio de um candidato entre os 5. Este ficará responsável por fazer as perguntas dentro de todo o bloco iniciado. E cada candidato poderá ser questionado somente uma única vez no bloco. Após sorteado o candidato que vai perguntar, imediatamente será feito o sorteio de um dos temas em outra urna. Temas estes que são no seu total de 15. O candidato, diante ao tema, o candidato sorteado, ele terá 30 segundos para formular a sua pergunta. E o escolhido para a resposta, que é de livre escolha do candidato que vai fazer as perguntas dentro do bloco, terá 1 minuto e meio para responder. Quem questionou terá, após a resposta, 1 minuto para uso como a réplica.
O candidato questionado terá 30 segundos para uso na tréplica. Portanto, essa sequência ela vai ocorrer do segundo ao sexto bloco. No sétimo e último bloco, os candidatos usarão o tempo de 3 minutos. Tempo este dedicado para que cada um possa usar para suas considerações finais. O uso do espaço será sorteado na abertura do sétimo e último bloco. Ou seja, após a fala do primeiro sorteado, sorteamos o segundo e assim sucessivamente até o quinto e último candidato. Outra coisa que eu chamo a atenção a quem nos acompanha através da internet, o público aqui presente, nós temos outras mesas à frente da mesa principal dos candidatos, uma à direita, composta pelos assessores, a outra mesa aqui à esquerda, à minha frente, composta pela comissão de avaliação do debate. Portanto, nesse debate existe uma comissão que vai avaliar os possíveis requerimentos que forem apresentados pelos assessores dos 5 candidatos. Assessores estes que foram escolhidos pelos candidatos e suas equipes. E aqui na Câmara estão assentados, portanto, como disse, na posição na mesa ali à direita. Os assessores possuem à sua disposição requerimentos para uso, caso necessário. Se houver a necessidade de apresentar algum requerimento, os assessores vão preencher e entregar a essa comissão que está aqui à minha frente. A comissão de avaliação do debate, ela é composta por um advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da 65ª Subseção de Patrocínio da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor João Meira, e também a advogada da OAB de Patrocínio, doutora Bruna Borges, e o companheiro do Departamento de Jornalismo do Grupo Difusora de Comunicação, José Maria Campos. Bem, nessa sequência, eu passo agora a palavra ao advogado Dr. Diego Vieira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 65ª Subseção de Patrocínio da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste ato, representando a presidente da subseção, doutora Angélica Ferreira, Dr. Diego nos trará mais detalhes sobre a comissão de avaliação do debate, bem como falará sobre a parceria firmada com o Grupo Difusora de Comunicação para este histórico debate. Doutor Diego. Boa noite a todos, obrigado Zé Antônio, meus cumprimentos a toda a equipe da Rádio Difusora pela brilhante iniciativa, meus cumprimentos a todos os convidados aqui presentes e a todos os ouvintes. E claro, meus cumprimentos e minha imensa estima aos candidatos que se dispuseram a comparecer neste importantíssimo momento para a democracia de nossa querida Patrocínio. Com imensa satisfação, represento aqui a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Patrocínio. Participamos aqui de um desses momentos que a história registra. Um momento que, sem dúvida, será crucial para formar a convicção do eleitorado patrocinense e, portanto, merece todo cuidado e atenção. Para isso, o Grupo Difusora nos solicitou, gentilmente, que indicássemos 2 advogados imparciais e pessoalmente desinteressados para compor a comissão de avaliação do debate. Aqui, prontamente, indicamos o Dr. João Meira e a doutora Bruna Borges, membros, inclusive, dos quadros da Ordem. Como já previamente acordado entre os candidatos, a comissão é formada por 3 integrantes, 2 advogados e um representante do Grupo Difusora. A comissão, durante todo o desenvolvimento do debate, atuará para coibir ofensas e interferências entre os candidatos. Para tanto, caberá aos assessores dos candidatos, durante o desenvolvimento do debate, encaminhar os requerimentos para a comissão avaliadora. Após julgamento, se a comissão decidir que algum candidato ofendeu ou interrompeu a fala de outro candidato, a comissão retirará 1 minuto do tempo final do último bloco, o 7º bloco, portanto. Cada minuto que o candidato ofensor perder será creditado ao candidato que for ofendido.
O candidato que perder todos os minutos de fala no tempo final e continuar transgredindo as regras do debate, perderá também o próximo direito de fala que teria logo após a deliberação da comissão. A depender do nível, evidentemente, nós esperamos não, na verdade, temos plena convicção de que um momento tão importante para a nossa democracia será tomado de bom senso e civilidade. Entretanto, a depender do nível, pode ser que o intermediador convoque o intervalo e convide o candidato a se retirar. Evidentemente, o julgamento da comissão avaliadora existe tão somente para garantir a fluência e a civilidade do debate. A Ordem dos Advogados do Brasil de Patrocínio, e especialmente a Comissão de Direito Eleitoral, acredita que o grande juiz será o cidadão e a cidadã patrocinense, que seguramente considerará a postura dos candidatos aqui presentes, para decidir quem deverá nos representar. Portanto, quem deverá ser, nos próximos 4 anos, o nosso maior e melhor exemplo. Mais uma vez, parabenizamos o Grupo Difusora pela nobre iniciativa. Muito obrigado, Zé Antônio. É com você. Bem, agora há pouco eu falava sobre os tempos em cada participação, mas como o doutor Diego explicou aqui, se houver deferimento pela comissão de avaliação do debate, de algum requerimento, os tempos destinados aos candidatos nos blocos poderão sofrer alteração, ou seja, o tempo ele poderá mudar de reduzido a até extinguido de acordo com o comportamento do candidato. Bem, passamos agora então ao primeiro bloco, o bloco de rodada de perguntas estas que foram confeccionadas pelo Departamento de Jornalismo do Grupo Difusora de Comunicação. Nós temos aqui o público presente, o pessoal que nos acompanha pela internet tem a oportunidade de ver. Nós temos 3 urnas, uma é composta por perguntas, 15 temas, ou seja, 15 perguntas, e nós temos uma outra urna composta por temas, também 15 temas. Nós temos uma outra urna com o nome dos 5 candidatos. E ao longo de todo o debate eu vou estar fazendo uso das urnas e de forma especial esta com o nome dos candidatos. Bom, nesse primeiro bloco, o candidato então vai responder a pergunta, mas antes vamos fazer o sorteio do primeiro candidato a responder. Por esse motivo, vou fazer uso aqui, na presença de todos, né? Vamos retirar um papelzinho que representa um dos candidatos que vai ser o primeiro a responder. O candidato é... Bom, o candidato é Cássio Remes. O candidato pode permanecer no local. A pergunta, nós vamos fazer o sorteio neste momento. Candidato Cássio Remes. Algumas ações têm sido feitas no setor cultural de Patrocínio, mas há ainda carências como investimento aos artistas locais, preservação da nossa história através de arquivos, locais para a apresentação de eventos, a livre manifestação cultural nas praças e ruas, como o Carnaval, por exemplo. O que o candidato tem em seu plano de governo para incentivar a nossa cultura? Candidato, o senhor, para responder a este questionamento, o senhor pode fazer uso do tempo de 2 minutos. O seu tempo começa a contar a partir deste instante. Inicialmente, eu quero agradecer e dizer que a cultura do município de Patrocínio, tudo que for feito a partir do dia 1º de janeiro já vai ser algo inovador, porque eu desconheço uma ação de política pública que tenha avançado ou que tenha deixado marcas de uma cultura realmente efetiva e de uma valorização
dos nossos artistas. No meu governo, a primeira coisa que eu irei fazer é abrir as portas do nosso conservatório e dar oportunidade com que o filho do trabalhador, das pessoas simples, possam ter acesso de forma gratuita ao ensino, principalmente de artes, de música, que infelizmente no município de Patrocínio ficou tolhido. Irei incentivar e viabilizar, através do governo federal, recursos para a construção de um novo anfiteatro em Patrocínio, do qual terá a condição de ter oficinas de arte, de dança, de teatro, e que ofereça algo inovador, que é a coreografia e a música. Mas é impossível nós pensarmos na cultura sem com que a gente possa resgatar aquilo que nós temos de mais valoroso, que é o nosso carnaval, que nós iremos devolver ao povo de Patrocínio já no nosso primeiro ano de mandato, um carnaval que dará a oportunidade de dar ao povo de Patrocínio a alegria perdida nos últimos anos, que infelizmente, por falta de estímulo e de incentivo da administração municipal, acabou. E hoje os patrocinenses, infelizmente, têm que ir para Brejo Bonito, para Catiara, para cidades, distritos, para que possa ter a condição e a oportunidade de ter um carnaval digno. Então, possam vocês ter a certeza absoluta, e o povo de Patrocínio, que no meu governo nós voltaremos com o carnaval, voltaremos com a festa da cidade para o mês de abril, que infelizmente o prefeito municipal conseguiu inaugurar um novo tempo, passar a festa lá para julho, e isso realmente tem deixado nós com a autoestima baixa, e nós vamos devolver a autoestima ao povo de Patrocínio. Possam vocês ter a convicção plena de que o meu governo será um governo voltado... Candidato, o seu tempo se encerrou. O relógio é que... Nós tivemos um pequeno probleminha técnico ali no nosso tempo. Estou até pedindo para que a comissão possa dar uma acompanhada, a nossa comissão técnica. Candidato, por gentileza, 1 minuto. Ultrapassou o tempo. Candidatos, eu peço desculpa a vocês devido a um probleminha técnico que nós tivemos aqui, mas como o candidato Cássio Remes fez uso de 2 minutos e 30 segundos, é o que a comissão técnica está nos informando, a gente muda todo o nosso tempo do debate para que todos tenham direito nesta primeira rodada e todos deixam de ter somente 2 minutos para terem 2 minutos e 30 segundos, dentro do princípio da isonomia, para que todos usem também o mesmo espaço de tempo. Candidato Cássio, seu tempo se encerrou. Eu faço agora, então, um novo sorteio, um novo candidato para responder. O candidato é... O candidato a responder neste momento é a candidata Grace Elias. E a pergunta para a candidata, nós vamos retirar agora aqui na urna, dentre as 15 elaboradas pelo Departamento de Jornalismo do Grupo Difusora de Comunicação. E a pergunta para a candidata Grace Elias é a seguinte. Candidata, a evolução no trânsito e no transporte da cidade tem que ter sequência, devido ao crescimento urbano e também da população. Assuntos que envolvem uma política séria. 2 itens do contexto administrativo, onde algumas obras já foram realizadas, depois de constantes reivindicações da população. Qual a visão
da candidata para melhorar ainda mais os setores de trânsito e transporte em Patrocínio. Candidata Grace, a senhora tem a partir de agora 2 minutos e 30 segundos para falar sobre o questionamento. Boa noite a todos, boa noite ouvintes da Rádio Difusora. Em nome da dona Terezinha, quero cumprimentar todos os ouvintes que nos acompanham neste momento e agradecer essa oportunidade de nós batermos um papo e falarmos dos nossos programas e das nossas ações para o nosso governo de 2017 e 2020, junto com o Dr. Marco Antônio. Quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de transporte, é um tema, né, muito interessante, porque nós sabemos que transporte no município tem muito a melhorar, principalmente quando nós falamos sobre transporte coletivo, uma vez que quando a gente fala de transporte coletivo, nós estamos falando sobre a proteção e a segurança do nosso cidadão. Quando nós estamos falando também da oportunidade do cidadão ter mais mobilidade urbana dentro do nosso município. E os nossos projetos para que o transporte de Patrocínio seja aí melhor e mais eficiente para o cidadão, é que nós possamos colocar uma melhor sinalização, fazendo uma TAC junto à empresa conveniada, consorciada hoje, dentro do município prestadora de serviço, construindo melhores pontos de ônibus, aumentando as linhas, levando as linhas também para os bairros que hoje não têm linhas de ônibus, como os limites, os bairros periféricos da nossa cidade, principalmente nos finais de semana e nos feriados, que muitos cidadãos estão privados de vir para o centro da cidade porque o transporte público não funciona. E quando a gente fala de transporte público, a gente está automaticamente também falando de segurança, uma vez que nós já tivemos casos de mulheres estupradas, aguardando os ônibus na madrugada, porque nós não sabemos o horário que o ônibus passa. Então nós temos muito a avançar e muito a evoluir no tocante ao trânsito e à segurança do nosso município. E quando a gente fala que nós temos que melhorar, é porque o cidadão, faça chuva, faça sol, ele precisa do transporte público e hoje ele não tem a possibilidade de chegar no seu destino final com menos de 30, 40 minutos, porque ele fica 2 horas no ônibus. Logo, ele pode até entrar no ônibus e ficar 30 minutos, mas ele espera 2 horas. Logo, nós precisamos fazer com que a sinalização, a prestação de serviço, seja melhor realizada, que os pontos sejam bem feitos, que os nossos cidadãos tenham qualidade de espera e que o cidadão também tenha a oportunidade de planejar melhor o seu dia, sabendo qual que é o horário que o ônibus vai passar. Nós sabemos que... Muito obrigada. Bom, o tempo da candidata se encerrou. Vamos agora ao sorteio de mais um candidato para fazer uso e responder ao questionamento neste primeiro bloco do debate proposto pelo Grupo Difusora de Comunicação. A você que nos acompanha pelas emissoras Difusora 560, a você que nos acompanha pela Difusora 98, a você que nos acompanha através das mídias sociais do grupo, aos sites, pessoal que nos acompanha em áudio e vídeo, nosso muito obrigado, uma excelente noite a todos. Bom, o candidato que vai responder a questionamentos neste momento é o candidato Fausto Amaral. E a pergunta para o candidato: dentre as perguntas elaboradas pelo Departamento de Jornalismo do Grupo Difusora de Comunicação, o questionamento para o candidato é: candidato Fausto, a produção agropecuária do município é representativa, mas necessita de canais ligados diretamente com a economia nacional e internacional. Não só os grandes, mas os médios e pequenos produtores precisam de se unirem em cooperativas para negociarem a produção, com o incentivo, é claro, do poder público. Quais as iniciativas que o candidato tem, de modo geral, para o agronegócio? Candidato Fausto, o senhor tem, a partir de agora, 2 minutos e 30 segundos para responder. Um abraço a cada um dos presentes, um abraço aos companheiros, debatedores, candidatos. Especialmente cumprimento os diretores e funcionários da Rádio Difusora por essa oportunidade ímpar e aos ouvintes dessa emissora importante do nosso município. A agropecuária tem sido
o meio que eu vivi desde a minha formação profissional, desde o meu nascimento, na verdade, que sempre fui um roceiro nato, e fui estudar agronomia e voltei atuando sempre na agropecuária. Nós sabemos que o município de Patrocínio, a renda fundamental de Patrocínio vem da agropecuária. Aliás, o comércio todo aqui funciona em função da agropecuária. Então, todo o esforço que pudermos fazer, enquanto gestores municipais, para atender a produção agropecuária, nós temos que fazer. Isso passa por incentivar organizações como, se você se referiu, Zé, que são as organizações cooperativas que facilitam a produção, reduz custos, incentivam os produtores a produzir mais. E tive o prazer de estar à frente da Coop durante vários anos, em períodos importantes dela, em que ela cresceu fundamentalmente, ajudou produtores a melhorar de vida, especialmente os pequenos produtores, que eles estão aí com a tecnologia desenvolvida, servindo de exemplo para outras regiões de Minas e do Brasil, e a cooperativa tem um papel importante nisso. Mas eu queria falar também sobre a questão das estradas rurais, que é o mínimo que o produtor pede para poder produzir, são estradas transitáveis. Sabendo que os carros e os caminhões cada dia aumentam em quantidade e em peso também nas nossas estradas, e é necessário trabalhar essas estradas com mais planejamento, mais organização, garantindo que as estradas sejam abauladas, que se retire a água e, sobretudo, que se façam pontes e matabus decentes nessas estradas rurais. Não cabe mais pontes de madeira pequenas, que nem cabe um caminhão de toneladas e mais toneladas, bitrens inclusive. É necessário rever de uma forma planejada, estruturada, a questão das estradas rurais, com forma de garantir que o produtor transite tanto o seu carro pequeno de passeio, quanto os caminhões que trazem a produção e levam os insumos de forma segura. Senão nós podemos ter acidente a qualquer hora por causa dessas condições das estradas nossas. Pode ter certeza que nós vamos planejar essas estradas de forma organizada, com equipes montadas para atender setores do município, com engenheiros por trás disso, organizando esse trabalho com seriedade, fazendo trabalho definitivo nas nossas estradas rurais. Candidato, o senhor ainda tem 3 segundos. Obrigado, está terminando. Bom, vamos então a um novo sorteio. Mais um candidato para participar deste bloco do debate. O candidato sorteado. O candidato sorteado é Betinho. Para o candidato, o questionamento sorteado Candidato Betinho, no que concerne ao desenvolvimento econômico, o município está perdendo há muito tempo para outros da região. Perdemos grandes oportunidades de melhorar esse setor por falta de interesse ou habilidade política de alguns governantes. Patrocínio se destaca na geração de empregos apenas no período da safra do café. Depois volta ao caos social. A criação de um distrito industrial organizado tem sido uma grande falha das administrações, assim como incentivos e logística. Quais ações o candidato teria para retirar patrocínio desse triste quadro em que se encontra perante a outros municípios na área do desenvolvimento econômico? Candidato Betinho, o senhor tem a partir de agora 2 minutos e 30 segundos para responder. Uma boa noite a todos os presentes, uma boa noite a todos os ouvintes, um agradecimento especial à família difusora, que eu faço em nome da tia Terezinha, que dá uma oportunidade ímpar a todos os patrocinenses, de além de conhecer os seus candidatos, conhecer as suas propostas. E é dessa forma que nós faremos uma escolha que vai contribuir muito com a nossa cidade. Com relação a esse tema da geração de emprego, eu já tive a felicidade de fazer muito. Aliás, eu sou o único prefeito em toda a história de Patrocínio que conseguiu trazer para Patrocínio uma empresa de grande porte, como trouxe a PIF-PAF, que hoje gera
2.000 empregos diretos. Além disso, eu apoiei, incentivei o comércio e a indústria local, principalmente colocando eles como os principais fornecedores da Prefeitura Municipal de Patrocínio e pagando eles rigorosamente em dia. Oferecer ao cidadão uma oportunidade de trabalho é, sem a menor dúvida, oferecer a essa pessoa uma condição digna de se viver. Por isso, eu vou dar continuidade a esse trabalho. Já comecei buscando grandes empresas associadas à nossa vocação, mas apoiando, incentivando as empresas locais, recolocando-as como fornecedoras da prefeitura e pagando-as rigorosamente em dia, como é, como foi, como sempre será a nossa característica. Candidato, o seu tempo se esgotou. Bem, vamos agora ao último questionamento do debate, consequentemente, um único nome na urna com os nomes dos candidatos, e o candidato, sem muita surpresa para o público, é o candidato Deiró Marra. Para o candidato, o questionamento, quando eu digo sem muita surpresa, até porque eu disse é o último que sobrou na urna. Bom, agora o questionamento para o candidato sorteado é: candidato Deiró Marra, a política da saúde pública é uma questão que tem dominado as discussões em todo o país. Aqui não é diferente. Fala-se em reformas no setor, mas elas nunca aparecem. Enquanto isso, a população alvo dessa prioridade, que é a maioria, continua também na UTI. O candidato teria uma solução para esse tema de tamanha urgência? Candidato Deiró Marra, o senhor tem 2 minutos e 30 segundos para a resposta. O seu tempo começa a contar agora. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos amigos e amigas que estão em casa, ao Sistema Difusora, mais uma vez. Meus parabéns pela realização desse debate que mostra realmente o civismo e a democracia. Quero começar dizendo que eu tenho sim a solução, porque tive já e tem um histórico de solução na saúde em Patrocínio. Se Patrocínio hoje tem hemodiálise, se Patrocínio hoje tem UTI neonatal, se Patrocínio tem a duplicação da quantidade de leitos na UTI, se tem raio-x digital, se tem equipamentos novos na lavanderia, se tem investimentos na Santa Casa, é porque o deputado trouxe, e como deputado fizemos muito e vamos fazer muito como prefeito. Tenho certeza de que, como prefeito, nós vamos fazer o grande diferencial na saúde em Patrocínio. Você, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo em casa, preste atenção. Nós temos, sim, o grande compromisso de fazer o nosso pronto-socorro, de fazer de verdade esse pronto-socorro sair da, vamos dizer assim, sair até, eu não diria da calçada, mas sair da garagem como está hoje, transportá-lo e transformar isso numa grande gestão nossa. E nós temos dito dia após dia que o problema da saúde não é apenas a estrutura física. O problema da saúde é a contratação de mais médicos, é a qualificação, é a busca de médicos por especialidades, enfim. Nós temos durante o nosso programa, que falamos durante mais de 45 dias, feito um grande trabalho por Patrocínio, apresentando a solução. E eu digo mais ainda, não é com a eleição do Deiró e do Gustavo que nós vamos, a partir de 1º de janeiro, duplicar o valor da saúde, que nós vamos ter mais dinheiro. Não, muito pelo contrário, nós vamos aplicar bem esse dinheiro. A grande receita e a grande solução está em gastar cada centavo do dinheiro público com a maior competência, com a maior eficiência. E isso posso assegurar, sou o melhor qualificado, sou o melhor preparado, 10 anos mostrando atitude, mostrando qualidade, mostrando trabalho. Aqui tem obra, aqui tem história,
e, acima de tudo, aqui tem o que mostrar para poder dizer que vai realmente fazer. Então quero aqui assegurar, nós temos sim um grande compromisso na saúde de resolver o problema. E é para isso que eu me coloquei como candidato. É para resolver. É isso que eu quero. Candidato, o seu tempo se esgotou. Bom, terminado então esta rodada, ou seja, terminada esta rodada, esse bloco do debate, nós vamos agora ao intervalo, mas antes disso, quero lembrar a todos que os 5 nomes dos candidatos retornam para a urna, para uso daqui a pouco, a partir do segundo bloco do debate. Bom, então nós voltamos dentro de minutos, no segundo bloco, em que candidato questiona candidato. Só lembrando que o programa ele está sendo transmitido ao vivo, direto aqui da Câmara Municipal de Patrocínio, pela Difusora 98, aos ouvintes, o nosso muito obrigado, pela Difusora 560, a todos que nos acompanham, para nós é um prazer. Em seus respectivos sites também, através do www.grupodifusora.com.br. Você acessando, você pode inclusive, você vai encontrar todas as emissoras do grupo, você pode acessar a emissora do grupo que você quiser e acompanhar em áudio e vídeo através do site esse debate na noite de hoje. Olha, através também de áudio e vídeo das mídias sociais, o facebook.com/difusora560, o facebook.com/difusora98. Nós voltaremos em minutos. Eleições 2016. Próximo domingo, dia 2 de outubro, a maior e melhor cobertura das eleições 2016 é aqui na Difusora.